de cybersecurity, focado aí em fornecer serviços com excelência para empresas aí de todos os portos dentro do Brasil. E aqui com a gente o Kaique da Akamai, que vai falar um pouco também sobre a Akamai e sobre esse tema do impulsionamento dos ataques, né, de extorsão por AI. Boa. É, bom dia aí, pessoal. Bem-vindos aí ao webinar aí, a gente está fazendo junto com o time da Shield. Os dados que a gente vai apresentar aqui, né, no finalzinho eu vou mostrar para vocês, a gente pode gerar um link para vocês também, mas é de um relatório que a própria Akamai, né, faz todo ano e constrói com diversas informações que são bem importantes e relevantes aí para o nosso mercado de segurança. Como o Igor já me apresentou aí, né, eu trabalho no time de engenharia aqui também do lado da Camai, né? Algumas notas aí antes da gente começar. No finalzinho da sessão, a gente vai fazer um quiz, então fiquem ligados aí para prestar bastante atenção, porque o quiz aí vai ter prêmio. Então nós temos 3 vouchers, um no valor de R$ 300, 200 e R$ 100. Então esses vouchers aí a gente vai sortear no final para os 3 melhores colocados no quiz. São 5 perguntinhas, baseado no conteúdo que a gente está apresentando aqui e conversando, tá? Então é bem tranquilo, mas tem que ficar ligado para acertar lá, beleza? Exatamente. Pô. E aí, começando aqui, né, como o Will disse, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre, né, como a IA hoje tem impulsionado cada vez mais os ataques de uma forma geral, e principalmente os tipos os ataques do tipo ransomware, né? E aí a gente vai apresentar algumas táticas de extorsão que vêm evoluindo, e é isso, né? Vamos começar aí o conteúdo. Aqui, pô. Bom, o que que a gente vai estar falando aqui É, sua durante a tela não está apresentação? compartilhada ainda, tá, Kaique? Não? Não. Pera Então, aí. Eu tinha compartilhado aqui, achei que já estava. É, aqui. Oi? agora sim. Agora sim. Boa. Desculpa aí, achei que já estava. Beleza. É, Vamos lá, pessoal. Então, o que que a gente vai estar falando um pouquinho hoje aqui, né? Quais são os principais destaques aí do que a gente vai apresentar e principalmente da pesquisa, né, da Akamai. O uso realmente da IA generativa ali, né, dos recursos não só de IA, mas, né, de LLM também, né, e como eles têm aumentado cada vez mais aí, né, o uso, e isso tem dado uma frequência e escala maior para os ataques de ransomware no Brasil, né, mas globalmente, tá? As táticas de extorsão, então, né, elas vêm evoluindo também, né? Você tinha ali extorsões simples, duplas, hoje já tem múltiplas extorsões acontecendo, então a gente vai explorar um pouquinho o que cada uma dessas extorsões visa, né? O ransomware como serviço, então hoje, né, não é só um grupo hacker por grupo hacker, você tem ali, né, toda uma cadeia para construir o malware e para ele ser utilizado, então você mesmo pode comprar né, um malware desse aí para poder utilizar num determinado ataque. Então tem toda uma transformação, uma estrutura aí bem grande por trás desses ataques, e que, óbvio, né, é altamente lucrativa, né? Se não fosse, não teriam esses ataques aí, e o aumento contínuo deles. Fala aí, Não, João. aí eu ia complementar também o último ponto, que é a Pode. questão do cenário Latam, porque é muito interessante, né? Toda essa apresentação era baseada através de dados, né, de uma pesquisa que a gente vai compartilhar no final, e eu acho que é muito importante a gente reforçar a questão do cenário Latam. Apesar de ser uma onda global, o cenário Latam é bem diferente, é bem específico em relação ao cenário global. Mas tem características próprias aqui do cenário Latam que fazem mais sentido. Então, acho que a gente vai mostrar dados bem interessantes sobre o que tem acontecido no quintal de casa, com todos nós aqui que estamos nessa sessão, com todas as empresas, do Brasil e da América Latina como um todo. Então, é bem interessante, guardar essas informações e ter isso para vocês. Boa. É, Seguindo aí, né? Como uma introdução aí para dados, acho que são sempre tudo que a gente olha, né? Dos ataques.
os dados são importantes para guiar, né? Principalmente até, né, quando a gente vai olhar para uma justificativa de investimento interno. Então, quando a gente tem um ataque de ransomware, né, quando um cliente é afetado por um ataque de ransomware, primeiro, né, óbvio, né, o aumento que a gente já falou ali, né, dos ataques. Então, no último ano, então 2025 ali, a gente teve um 37% de aumento ali no número de ransomware e ataques de ransomware. E quem é atacado, né, usualmente você tem ali um tempo médio, né? Tem empresa que é um pouco mais, tem empresa que é menos, mas na média você tem ali 21 dias de inatividade. Então, você está falando ali que é 21 dias da empresa sem, né, de repente, faturar, sem vender, né, dependendo do negócio, né, sem conseguir ter lá a logística funcional. Enfim, é um impacto super grande, tá? Eu já passei, né, não como a Camai, mas do outro lado da cadeira lá, né, como cliente lá, já passei por incidentes de segurança que deram prejuízos enormes ali. Infelizmente estava lá, né, mas por quê? Porque pela inatividade mesmo, tá? E isso realmente traz um prejuízo grande para a empresa. Tanto é que o custo estimado ali, né, de danos chega aí a mais de 250 bilhões de dólares, se a gente pegar, né, todos os casos de ransomware conhecidos e estudados. Então, é um montante de grana muito alto. Fala, Igor. É um ponto Tem comentário interessante aí? que eu sempre gosto de ressaltar, é que quando a gente pegava um ataque hacker, vamos colocar assim, há 10 anos atrás, ele era muito ligado a outras motivações que não dinheiro. Então você tinha ataques hackers que eram ligados a motivos políticos, sociais, estruturais, um hacker querendo fazer o nome dele na sociedade e tudo mais. Com o advento do ransomware nos últimos anos, esses ataques eles começaram a ter causas financeiras. E isso refletiu num aumento gigante do crescimento de incidentes de cibersegurança. Então, a gente fala de 37%, mas se você somar o crescimento dos últimos 5 anos, a gente tem mais do que quadruplicado nos últimos 5 anos a quantidade de ataques hackers. Por quê? Justamente porque existe a questão financeira. Então, não é mais o ataque hacker pelo ataque, é o ataque hacker em busca do dinheiro. Isso se reflete em dois tipos de prejuízo, né? Primeiro, no prejuízo do custo estimado desse ataque para a companhia, e segundo, da questão da reputação da empresa. Então, assim, ninguém quer ter o seu nome atrelado a um grande ataque de ransomware, a um grande vazamento de dados, a esse tipo de incidente. Então, também o aumento dos ataques é exponencial e o impacto financeiro tem sido muito maior, exponencialmente falando, muito maior. Então, se a gente fala de 37% de aumento nos casos de ransomware, a gente fala de um custo muito maior do que, né, é um custo que cresceu muito mais do que só 37%, né? 276 bilhões é o PIB de muito país por aí, né? Então, é muita coisa, é muito dinheiro mesmo. É uma verdade absoluta isso. É, aí pulando um pouquinho, né? E como é que esses ataques têm sido feitos, né? Quais são as tendências aí? É, e aí já entrando um pouquinho no mundo da IA, né? Não sei se vocês, né, têm aí conhecimento, né? Mas existem hoje plataformas de IA específicas para realmente ajudar a construir ataques, né? De uma forma geral. Então, algumas que a gente dá um highlight aqui, né, que são as principais que a gente conhece, DarkGPT, WormGPT, esses FraudGPT não são apenas o nome, são plataformas de fato construídas para isso. Por exemplo, o WormGPT ali você tem uma plataforma que é, ela é uma das primeiras a surgir aí, né, nesse mundo de AI, voltada para esse mundo malicioso, vamos dizer assim, né, voltada para gerar algo malicioso. E ela tem ali, basicamente, ali um código aberto do próprio GPT, né? Por isso tem esse nomezinho ali, né? E ela é treinada especificamente para poder correlacionar dados maliciosos e técnicas de invasão. E ela constrói código, constrói e-mails de phishing, ela consegue construir tratar toda a cadeia de ataques, tá? Mas ela é principalmente voltada, essa especificamente, para código, né? Para código malicioso ali, né? Construir códigos maliciosos. DarkGPT é outra plataforma que, quando você olha para ela ali, né? Ela não tem muito essa ideia de construir códigos maliciosos, mas sim de trazer, né, para a construção, né, para a cadeia de ataque,
dados de inteligência. Então, assim, ela vai juntar dados de vazamento que tem. Então, ela busca diversos vazamentos, os dados que foram vazados, traz tudo isso para uma base de dados unificada, onde você pode ali construir, né, especificamente ali, né, você pode buscar vulnerabilidades, buscar credenciais de ambientes, de empresas, para que você possa ali utilizar isso aí num primeiro, né, num reconhecimento e num acesso inicial ali de um ataque, tá? É como E com já a o fraude... DarkGPT, a Fala aí. DarkGPT, ela cria como se fosse um dossiê sobre possíveis dados da empresa. É isso que é Então, o ponto dela, né? Então, imagina IPs vazados, senhas vazadas, endereços vazados, isso acaba gerando insumo para possíveis ataques futuros, né? perfeito. E não é só, e assim, não é só uma base, né? Do tipo, beleza, porque base de vazamento, você pode ter base de vazamento, você faz uma pesquisa, né? Então ela de fato é uma ferramenta que ela monta ali, né? Como o Igor bem disse ali, um perfil, né? Assim, que a gente chama até de OSINT lá, ele consegue ter a inteligência para mostrar ali, por exemplo, né, se você pegar uma determinada empresa, ele vai construir tudo, vai te mostrar todo o detalhamento daquela empresa, quais são as fragilidades, quais são as pessoas que de repente você pode utilizar ali para poder fazer um direcionamento de um phishing. Então ela vai construir, ela tem toda a inteligência da IA voltada para os vazamentos, enfim, para todas essas bases hoje que a gente consegue buscar na internet aí de alguma forma, ela junta isso tudo aí e entrega de uma forma mais inteligente. Você quer falar da última aí ou falo eu aqui, Igor? Não, pode Contigo. falar, pode falar. Beleza. E a última aí, né, que é essa fraude GPT, ela de fato ali, a ideia dela ali é ser utilizada ali como um chat, né? Ela oferece ali um chatzinho para que você consiga ali, né, montar uma estrutura ali para, primeiro, né, fazer toda essa parte de phishing, criar a página falsa, criar ali chatbot para poder responder e interagir com quem foi atacado, enfim. Tem toda uma parte, né, de inteligência ali para poder automatizar a cadeia de ataque também. O fraude Então, GPT, inclusive, é aquele utilizado em muitos golpes que todos nós acabamos sendo vítimas aqui, que é o golpe de SMS fraudulento, de call center fraudulento, de e-mail fraudulento. Fraude GPT tem uma parte de criação de e-mail phishing, então ele é como se fosse uma ferramenta para uma pessoa, não vou dizer leiga, mas para uma pessoa que tem a intenção de fazer a fraude, mas que talvez não conheça tanto ou não consiga desenvolver tanto, conseguir ter pronto ali na mão dele alguns insumos para esse ataque. Então, um SMS se passando pela Apple, um e-mail se passando por uma Netflix, por um banco, por algo desse tipo, ele já entrega tudo muito pronto, tudo muito usável já para facilitar essa fraude. sim, ele monta todo o roteiro ali, né, para que você possa utilizar isso daí no seu ataque. Perfeito. E aí, como é que, né, os atacantes eles usam a IA, né? Eu acho que a gente já falou muito, um pouquinho ali, passando por cada uma dessas plataformas ali, né? Mas como é que eles vão usando isso aí, né? Primeiro, né? Óbvio, né? A criação ali de códigos maliciosos cada vez mais rebuscados, né? Mais difíceis de serem encontrados, né? Sempre olhando ali, né? Para que aplique alguma obfuscação, né? Para que ele consiga ali não ser detectado dentro dos ambientes. Então, óbvio, né? A IA ajuda bastante ali nesse aspecto, tá? Óbvio, phishing, né? Então, assim, né? Então, quando você tem muita informação, né, sobre alguma empresa, sobre as pessoas, né, você consegue criar e-mails, né, bem mais direcionados, né, que dê ali, né, que você tenha uma chance maior de que aquele usuário vá clicar, né, vá acessar o que você pretende que ele acesse ali, porque você acaba conseguindo ser muito persuasivo ali nas informações que você manda, né, no e-mail ali. Ele acaba acreditando que aquilo ali é um e-mail de fato real ali, algo para ele, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre, né, phishing, né, que de fato ali, né, utilizar, né, a voz, né, ataques, né, clonando voz. A gente já viu alguns aí, né, algumas notícias que envolvem isso, e isso é de fato muito real, né? Então, antes a gente falava, né, o pessoal te manda uma mensagem, aí você fala, pô, me liga aí, né, para ver se é você mesmo, né? Hoje em dia nem isso a gente pode fazer mais, porque
mesmo numa ligação, você consegue ali simular a voz de uma determinada pessoa ali falando como se fosse ela. Então, isso tem sido cada vez mais utilizado também nesses ataques. Tá? É. A questão do phishing, inclusive, existem vários ataques utilizando phishing em calls como do Teams, do Google Meetings, onde uma pessoa entra utilizando uma AI, usando um filtro, um mascaramento, se passando por outra pessoa, usando a voz de outra pessoa para tentar fazer algum tipo ou de ataque malicioso, roubo financeiro e tudo mais. E sobre a questão do phishing, especificamente, um ponto que era interessante, a gente estava até discutindo isso hoje pela manhã. No passado, você falava muito em entender o phishing como algo assim, o phishing como algo assim, é só você entender se o e-mail parece ser real, se o logo está correto, se a imagem está correta, se o texto está bem escrito. Há 6 anos atrás, isso era uma verdade, isso poderia acontecer. Você poderia ter um phishing onde teriam erros de português, um logo mal posicionado. Hoje em dia, com o uso de AI, a AI consegue te entregar um e-mail phishing perfeito, exatamente igual a um e-mail verdadeiro, onde identificação visualmente falando é muito complicado. Você não consegue bater o olho e dizer, olha, isso é um phishing. Você precisa entender todo o contexto por trás para saber se de fato aquilo é um e-mail legítimo ou se foi feito, por exemplo, uma ferramenta de AI maliciosa para tentar enganar e para tentar enviar um arquivo malicioso para você. Perfeito. É isso. E aí vem até o próximo ponto aqui, né? Que isso vale, né, para voz, vale para o phishing, como o Igor também bem comentou agora aqui, mas falsificação de documento, de fato, né? Então, a IA também consegue ali, né? Sei lá, você tem um invoice de pagamento, né? Parece, se você pode receber de repente um invoice para um pagamento que seja, né? Ou para qualquer outro assunto, né? Justamente assim, parecendo exatamente aquele que você já está acostumado a receber, né? Uhum. É, no detalhe ali, né? Então você consegue construir isso de uma forma tão próxima da perfeição, vamos dizer assim, né? Que é muito difícil de você detectar, né? Sim. E um deles, né? Até das plataformas lá que a gente comentou, né? De GPT, ela também é específica, por exemplo, para vulnerabilidade, né? É, e se a gente olha ali, né? Isso ajuda muito, né? Então, se um atacante ele está começando a construir, né, possíveis alvos, né? Se ele olha ali, né, e tem uma base que ele pode utilizar para poder pesquisar a vulnerabilidade de acordo com aquele segmento, com aquela empresa, né? Com aquele setor que ele está visando, isso ajuda muito no ataque, né? E traz ali, né, uma vantagem, entre aspas, né, vamos dizer, competitiva para atacante que é muito complicada de você superar estando do outro lado, né? Coloca o atacante sempre um passo à frente, né? Por mais Um que você passo tenha a à sua frente de defesa, todo ele mundo. está sempre um passo à frente. Perfeito. E aí, por último, né, os chatbots ali, né? Então, assim, hoje você não fica mais irritado com o chatbot. Quem aqui não fica irritado lá com o chatbot que você vai, sei lá, de um aplicativo, de um site que você precisa ir para o suporte, é aquele chatbot lá que vai te responder lá e não tem mais interação humana, né? Antes Uhum. eles tinham que ter essa interação humana, hoje não. Hoje você vai ficar puto com o site, vai ficar chateado também com o cara do atacante, porque é chatbot para tudo. Então ele não interage mais, não tem mais um humano interagindo ali. Então consegue ganhar escala, por quê? Ele joga o chatbot ali para interagir com você e fala, não, beleza, negocia com o cara lá, e isso tudo acontece de uma forma automatizada. Na verdade, eu acho que o ponto todo foi como você disse, Kaique, é ganho de escala. Então, antes do que eu É precisava ter um isso. atacante focado em cada ataque por vez, eu consigo ter um atacante orquestrando 10, 20, 50, 60 ataques simultaneamente através do uso de chatbot, de inteligência artificial. O ganho de escala é muito maior. Perfeito. Isso tudo leva a gente, né, ao que tem sido cada vez mais comum, né? Que é a utilização do ransomware como serviço, né? Que de novo, você não só tem a ameaça ali, né, o ransomware, mas você tem ali toda uma infraestrutura, né, por trás ali de venda disso daí para ganho financeiro, tá? E ele é construído ali basicamente em três pilares, né? Primeiro, né, os desenvolvedores, né? Então é quem cria, mantém ali os códigos maliciosos, né? Atualiza uma variante, né?
testa isso daí para ver se ele de fato ali é efetivo nos ataques, né? Então ele vai, ele vai ser o responsável por construir de fato ali o malware que vai ser utilizado, né? E esse apesar dele, né, pensando nesse aspecto, ele sendo um cara que tem mais conhecimento técnico ali, acaba sendo quem ganha menos nessa cadeia aí, né? Então, mas ele ganha menos entre aspas, né? Que a gente vai ver o corretor ali, mas ele ficaria ali, né? Num sucesso de um ataque, o que conseguindo aquele sucesso, ele fica ali com 10 a 20%. Então, Uhum. se teve uma situação de sucesso lá, teve US$ 1 milhão ali, ele vai ficar com 10, 20% desses US$ 1 milhão ali que foram extorquidos, né? Os afiliados, né? Esses sim são quem, de fato, vai ser responsável por invadir os sistemas, né? Vamos pensar ali nos grupos em si, né? Então eles já vão receber ali o código, eles vão ser, né, o responsável ali por realmente, né, tratar de conseguir a efetividade na execução daquele código lá dentro né, do alvo dele, né, da empresa alvo. E óbvio, né? Pode falar um pouquinho. Não, eu ia falar que geralmente esses são os caras que têm as informações sobre o alvo, né? Que entendem quem é o alvo interessante. Então, o desenvolvedor criou ali um script XYZ para determinado tipo de vulnerabilidade. Os afiliados são as pessoas que vão entender, olha, essa vulnerabilidade aqui eu consigo explorar nesse alvo, e a gente consegue ir por esse caminho aqui. Eles têm ali o trabalho que eu acho que é o trabalho mais minucioso, que é entender aonde vale a pena você focar o esforço, né? É o cara que, por exemplo, vai dizer, olha, esse código desenvolvido aqui faz muito sentido, por exemplo, para empresas de óleo e gás, para prefeituras, para hospitais, para engenharia. Então, vamos focar nesse aqui que a gente sabe que tem vulnerabilidades divulgadas, nesse aqui que a gente sabe que tem sistemas vulneráveis, nesse aqui que a gente sabe que tem dinheiro escondido ali. Ele é o cara que vai diferenciar o ataque de 10 mil de resgate contra o ataque de 10 milhões de resgate. Tá. Perfeito. Perfeito. E aí o que leva até, né, acho que recentemente, no ano passado, vocês devem bem lembrar aí, né, a gente teve um incidente grande, né, que afetou ali o Pix, né, e os bancos, de uma forma geral, tiveram algumas pessoas presas, e uma delas, né, vamos dizer assim, foi esse corretor de acesso inicial, né, era uma pessoa interna que, de fato, ele vendeu a credencial de acesso, né, vendeu uma credencial corporativa para esses grupos utilizarem aí, né, num primeiro acesso, num acesso inicial, para que ele conseguisse ali, né, começar a jogar aquele código malicioso dentro do ambiente. E esse acesso pode ser feito de várias formas, né? Mas esse corretor de acesso inicial, né, que é quem vai dar essa credencial inicial, você pode utilizar uma vazada, uma base, mas esse aqui é um facilitador muito grande. Ele pega uma graninha pequena, mas isso aí é uma função bem importante nessa cadeia. E que existe cada vez mais, né? Então, hoje a gente não se preocupa apenas com o externo, mas o interno também é algo que a gente precisa estar sempre de olho, né? Inclusive esses internos, esses corretores de acesso inicial, eles são muito abordados através de mídias sociais, através de grupos de conversa, através de grupos em Telegram, em outros tipos de mensageria, justamente por isso. Qual que é a ideia dos criminosos? É atacar o elo mais fraco da corrente, a ponta ali mais sensível, principalmente sensível a valores, e muitas vezes eles oferecem, por exemplo, US$ 1.000 para um cara que às vezes vai ganhar isso em meio ano de trabalho. Então o cara pensa, pô, eu só preciso passar meu usuário e senha, não vai me impactar em nada, teoricamente, por um valor muito bom para mim. Que foi mais ou Isso aí. menos o que aconteceu nesse ataque do Pix, teoricamente, segundo a investigação. Então, o ponto os caras às vezes entregam por US$ 500 a US$ 3.000 um acesso que pode dar um prejuízo de 20, 30, 40 milhões para uma empresa. Então, para ele, na cabeça dele que pode acontecer nada, na verdade não é bem isso. Para o atacante isso é muito bom, que é um facilitador de acesso, e para a empresa ela vira um alvo cada vez maior. Perfeito. É, e, enfim, né? E óbvio, né? Dado um ataque com sucesso, a gente também tem as táticas de extorsão, né? E que ela vem evoluindo cada vez mais, tá? Então hoje a gente tem, né? Antes a gente tinha, né, lá nos primórdios, vamos dizer assim, né? Era uma extorsão simples, né? O pessoal se infiltrava lá, conseguia um sucesso com o ransom,
e criptografava o dado, né, e pedia, né, um resgate para aquele dado criptografado. E aí, óbvio, né, tinha tecnologia, né, muitas vezes, né, você conseguia fazer a reversão desse processo, então era um processo que era muito funcional a maior parte das vezes, né, mas ainda assim, vamos dizer assim, como o próprio nome diz, uma extorsão simples, né, era um processo mais simples de extorsão, né, que evoluiu, né, e que até hoje ainda é a mais utilizada, né, que é a extorsão dupla, né. Então você não só entra lá, né, na empresa e de repente criptografa o dado, né, mas também você faz uma extração desse dado. Então, quando você faz uma extração do dado, você está de posse daquele dado, independente dele conseguir restaurar o ambiente, né? Ah, não vou pagar, né? Aplicou criptografia, tenho backup, vou restaurar meu ambiente aqui. Mas o atacante está de posse dos seus dados. Muitas vezes né, a extorsão acontece ali para que ele não faça uma divulgação desse dado. Aí vem a extorsão tripla, né? Então, isso aí evoluiu para uma extorsão tripla. Então, além da criptografia, né, e dessa extração de dados, você também tem ali, né, um impacto direto na operação, que é um DDoS, né? Você tem ataques conjuntos, né? Você já está com todo o teu ambiente meio que parado ali, porque já teve criptografia, já está com seus dados vazados, ainda tem ali um DDoS ali para poder realmente, de fato, deixar todo o teu ambiente fora do ar. Tá? Uhum. Por mais que você comece a restaurar o seu ambiente, você ainda tem ali um ataque ali de negação de serviço. Fala aí, Igor. Não, um ponto interessante é que, principalmente na extorsão dupla e na tripla, você começa a ter o que a gente chama de uma reciclagem de dados. Então, eu entro, eu capturo, eu sequestro o seu ambiente, eu criptografo ele e eu extraio esses dados, muitas vezes sem você saber, esse fluxo de dados. E aí, eu tenho alguns pontos que eu posso seguir com esses dados. Então, eu posso usar esses dados para fazer uma venda para terceiros, e aí a gente vê isso muito claro acontecendo em Deep Dark Web. Então, é muito, muito comum acontecer uma empresa publicar que foi vítima de ransomware e ali 6 meses depois aparecer essa mesma base que foi criptografada sendo vendida. Existem esses dados sendo vendidos, por exemplo, a outros grupos para fazer ataques, como na extorsão tripla, ataques DDoS, e gerar inteligência para outros tipos de ameaça. E também existe isso sendo utilizado futuramente para única e exclusivamente manchar a reputação de empresa. Então, às vezes você pega um vazamento de 5, 6 anos atrás, que é de novo publicado, mesmo esses dados não tendo mais um valor interessante para o cybercriminoso, mas isso atrapalha muito a reputação da empresa, porque aparenta ser um novo incidente, quando na verdade é só uma reciclagem, né? Um requentamento, vamos colocar assim, desse vazamento para parecer que aconteceu novamente com a empresa. Perfeito. Sim, bem colocado. E acho que por último, aí, né, para fechar, a situação hoje também múltipla. Né? Então, você tem aí, né, além, né, de todos os últimos três, né, que a gente falou ali, criptografia, dados e o DDoS, você ainda tem ali essa que a gente está falando ali como notificação, né? Mas o que acontece é que o grupo ele começa a não só informar, né, ou comunicar, seja externamente, né, para o mercado, falando, olha, a empresa tal foi atacada, começa a falar com os acionistas, começa muitas vezes até vai para a família, né, de pessoas envolvidas ali na empresa que foi atacada. Então você tem vamos dizer assim, né, uma força extra ali, né, para que consiga ali um pagamento para que isso ali pare, né, para que né, esse assédio ele acabe de novo, né, uma complexidade muito maior ali na extorsão a sendo aplicada pelos grupos de uma forma geral. Não são todos, né? Então eu já pulo até para a próxima telinha aqui, né? Não são todos os grupos hackers, né, e ransomware, né, que utilizam essas táticas, tá, de extorsão. Mas aqui a gente já faz um highlight de alguns deles, né? De novo, a dupla extorsão ela continua sendo a principal, né, utilizada pelos grupos. Mas se a gente for ali para baixo, né, o Lockbit, que eu acho que deve ser talvez um dos mais conhecidos, né? Os mais recentes acho que é um dos maiores também, né? Um dos maiores, exatamente. Ele veio evoluindo, né? Ele não era distorção quádrupla, né? Uhum. Você tem lá, por isso que tem o 3.0 ali, né? Você tem o Lockbit 1.0, 2.0, 3.0, enfim.
Nos primórdios, lá quando o Lockbit foi detectado, enfim, né, a primeira vez, isso alguns anos atrás, sei lá, 2020, 2021, ele já existia, né? E ele começava ali, como todos ali, né, na maior parte ali, na extorsão dupla, que é o padrão, né, vamos dizer assim. Mas hoje ele já tem ali, né, essa extorsão quádrupla sendo aplicada nos seus ataques, né, o que traz uma complexidade grande. A gente está marcando ali que, por exemplo, esse FANSEC aí, ele foi um dos principais grupos, tá? Detectados pela CAMAI, né, pelo estudo, isso em 2024, ele começou em 2024, e ele, de fato, é todo baseado em LLM, IA, então ele está, de fato, ali todo, a construção, né, desse grupo hacker, o ataque dele é todo automatizado via IA. E um ponto interessante sobre a extorsão dupla, tripla e quádrupla, né, ou múltipla, é que isso cresceu muito justamente no barco aí da IA, né? Então, imagina você há 5 anos atrás, sem IA, ter que aplicar o ransomware, né, fazer o ataque acontecer, fazer o download, né, a migração desses dados todos para fora da corporação do atacado, tratar esses dados e tratar o uso novamente dessa informação. Era muito complicado. Era trabalhoso, exigia espaço, exigia custos, exigia uma série de coisas que para os grupos criminosos às vezes não fazia sentido. Eles preferiam só fazer a extorsão inicial. Com o advento da IA, isso virou uma tarefa automatizada. Então, em vez do Lockbit, por exemplo, ter que ter uma mão de obra gigante para migração desses dados, tratamento e uso para extorsões futuras, hoje em dia eles automatizam isso. Então, quanto Perfeito. mais o poder da IA evolui, mais esse tipo de extorsão, esse tipo de tratamento de dados de modo externo vai aumentar. A tendência é, a médio prazo, que grande parte desses grupos explorem tripla ou múltipla extorsão. Por quê? Porque vai começando a facilitar, o cara vai começar a criar scripts de LLM que vão entendendo o fluxo dos dados, vão entendendo o que tem ali dentro de informação valiosa e já vai de maneira automatizada indo para as próximas etapas de extorsão. Perfeito. Cenário Latam, né? O que isso tudo afeta a gente aqui, né? É só um jardinzinho, mas um jardim importante aqui, né? Quando a gente olha para a América Latina, não sei se você quer comentar um pouco aí, ô Igor, senão eu sigo daqui, tá? Pode Comentando seguir, lá pode na seguir. frente, mas beleza. Se a gente olhar aqui, né, 20% 29%, praticamente 30% das empresas, né, já relataram que tiveram algum tipo de incidente, tá? Os países mais afetados são Brasil, México, Argentina e Colômbia. Brasil é o principal país afetado na nossa região, tá? Hum. A América Latina, apesar dela ter uma grande relevância nos ataques, ela ainda é inferior, obviamente, a países como Estados Unidos, que ainda segue sendo o principal, vamos dizer assim, país atacado, né, por esse tipo de ameaça. Porém, né, no Brasil, né, tem crescido cada vez mais. É, Quer falar alguma coisa? para a América do Sul, principalmente, o Brasil, ele acho que é o grande alvo, né? Então, questão de tamanho, quantidade de empresas, faturamento das empresas e tudo mais, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de uma quantidade bem maior do que 29% de empresas com incidentes, mas o ponto que a gente precisa lembrar é que são as empresas que admitiram ter incidentes. Então, existe ali uma quantidade de subnotificação gigante, de empresas que ou não admitem que tiveram os incidentes, ou entendem que não devem relatar esses incidentes. Então, o horizonte pode ser muito pior do que isso, tá? E os setores mais visados, né, saúde, educação, serviços financeiros, eles têm algo em comum. Eles têm a questão de todos eles terem tratamento de dados de terceiros. Então, saúde, dados extremamente sensíveis de usuários de clientes. Educação, mesma coisa. Serviços financeiros, a mesma coisa. Então, são bases de dados que têm valor. São bases de dados que numa Deep Web, numa Dark Web, conseguem ser vendidas, transitadas, negociadas com grande poder. Então, imagina quanto custa um dado de saúde, imagina quanto custa um dado de educação, imagina quanto custa um dado financeiro de um cidadão brasileiro. Basicamente, esses são os focos, tá? Perfeito. Acho bem colocado, e aí, só para fechar, né, como você bem disse já também, né, de fato, apesar daqui, né, no Brasil, a gente ter hoje uma lei de privacidade já de alguns anos, que ela tem se tornado cada vez mais madura, né, grande parte dos países na nossa região ela não tem, né, e aí, como você falou, né, isso gera ali um superregistro de incidente muito grande, né, então esse número com Exatamente. certeza é muito maior.
E como é que esse ataque acontece, né? Como é que é a metodologia de ataque ali? Aqui eu não vou tomar muito tempo, até porque a gente já está partindo para o final aí, pretendo fazer o quiz de vocês, sabe? Não. Mas acho que aqui é o ponto importante de como a gente consegue, de fato, né? E a ideia final aqui, né, de apresentar esses dados em e como a gente consegue ajudar em todo esse ciclo, né, vamos dizer assim, de vida de um incidente de Enso. Tá? Então você tem todo um acesso inicial ali acontecendo, né, seja um phishing, né, uma exploração de uma vulnerabilidade, né, uma credencial que foi conseguida ali, né, através lá daquele acesso inicial que a gente já falou, enfim, o acesso inicial aconteceu, né, uma vez lá dentro do ambiente, né, você vai ter ali, né, talvez uma forma de controle para que, né, o atacante ele tenha um acesso, né, ao ambiente mantido ali, né, para que ele consiga executar as tarefas e as atividades. Mas acho que o principal ponto está aqui, né, nessas duas bolinhas, vamos dizer assim, né, que uma vez que ele está ali dentro, ele começa a fazer toda uma movimentação lateral e uma escalação de privilégio. Por quê? É aqui que o ataque vai ser funcional de fato, né? É aqui que ele consegue comprometer todo o seu ambiente. Então, é onde os problemas de fato ficam bem maiores, né? Quando ele consegue se expandir no seu ambiente e comprometer o seu ambiente como um todo, o sucesso ali é garantido e aí sim ele consegue partir, né, para uma filtração de dados, né, para fazer todo o restante do processo, vamos dizer assim, que é o impacto final, para aí sim, né, começar a extorsão ali em cima daquele impacto gerado para vocês, né, para vocês, para as empresas, tá? E de novo, né, o ransomware que a gente botou aqui não é um evento isolado, né, ele é um processo, né, então você tem, a gente viu ali, né, tem toda uma cadeia muito inteligente por trás. Uhum. E a gente precisa interromper esse ciclo antes que ele se torne realmente ali o fim da linha, né? Antes que ele impacte diretamente a empresa, tá? Muita gente acha que o ransomware vai acontecer de uma maneira muito repentina. Então a pessoa pensa, vou receber aqui um e-mail, vou clicar sem querer no link, no segundo posterior eu já vou ter toda a empresa criptografada e não é isso, né? Tempo médio de ataque, dados atuais eu não me recordo, mas há 2 anos atrás eu lembro de uma pesquisa que falava de 2 a 4 meses para um ciclo completo do ransomware acontecer. Então, desde o planejamento, o acesso inicial, a movimentação lateral, o mapeamento dos alvos de interesse dentro da corporação, até a criptografia e a exfiltração dos dados. Então, é um fluxo que, se você conseguir parar ele no começo, ou se você conseguir mitigar a movimentação lateral dele, você não chega no último dia, você não chega na criptografia, você reduz muito a chance disso acontecer. Exatamente. E quando você detecta e consegue conter isso daí, certamente você já vai conseguir ver que algo está acontecendo e aí você vai conseguir tratar antes que, de fato, né, uma catástrofe venha ali. Exato. E como é que a gente faz isso, né? A gente fala Zero Trust é a solução, né? Por que Zero Trust é a solução? Quando a gente olha para por que é o Zero Trust, né? A gente tem alguns pilares ali dentro. E aí o Forrester, o Gartner, todos eles falam, né? Não é a Akamai falando, não é a Shield falando, né? São organizações que olham especificamente tema de segurança de uma forma geral, né? Dizem, né, que a microsegmentação ela é essencial para um modelo, né, de Zero Trust em redes privadas, né? E é aqui que isso acontece, né? Por quê? Por que os ataques são têm uma taxa de sucesso tão grande, né? Quando você consegue comprometer um ambiente ali? Porque existe uma confiança implícita dentro da rede. O que eu quero dizer, né? Você tem ali hoje, ainda é muito modelo tradicional. Você tem grandes VLANs, onde Uhum. todos os servidores falam ali dentro, né? Onde você tem uma comunicação muito irrestrita entre eles. E uma vez que você tem um ativo afetado, de alguma forma, a chance, né, de você conseguir comprometer os demais ativos que estão naquele mesmo segmento é muito grande. Uhum. E quem consegue resolver isso? O Firewall tradicional não consegue, né? A gestão através disso seria impossível. É de fato solução de microsegmentação, né? A microsegmentação hoje se tornou, né, não é uma solução, né, que, beleza, posso ou não posso ter. Não, é uma solução realmente necessária para que você consiga evitar esse tipo de incidente, né? Ela, eu até acredito, né, que futuramente, ainda não é a realidade, mas ela vai ser como um EDR, né, que a gente brinca do commodity, né? Todo mundo vai ser obrigado a ter, porque sem isso não vai ter sobrevida ali dentro. Fala Antigamente aí. a gente falava muito de proteção em silos, né? Acho que o Kaique vai lembrar disso. Era muito comum o pessoal falar, poxa, eu protejo minha borda, então eu coloco o firewall
que a gente chama de tráfego norte-sul. O problema foi que a gente perdeu o norte-sul, né? A gente começou a perder a ideia de borda, isso um pouco antes até da pandemia, e a pandemia ajudou a acelerar muito isso, o movimento de cloud ajudou muito a acelerar isso. Então, o que que é o seu norte-sul? O que que é seu leste-oeste? Aonde está o seu silo? Isso não existe mais, é um conceito que morreu. Né? E aí a gente traz aí para a solução, né? Que é a solução da Akamai, né? Que é o Guard4, né? O Akamai Guard4 Segmentation, onde a gente consegue ele, reduzir mais de 99% da superfície de ataque. Então, essa movimentação lateral, né, que a gente falou ali, que é o principal, né, que é o objetivo final ali do atacante, né? É onde a gente consegue controlar e dar um controle muito granular, né? Então aqui a gente controla, ao invés de grandes VLANs, a gente vai controlar cada workload, cada servidor, cada pedacinho do ambiente, seja um ambiente de containers, seja ambiente de workstation, servidores tradicionais, cloud, tudo isso numa plataforma única que vai te dar uma visibilidade única, né, e vai conseguir te ajudar na proteção, aplicar políticas mais restritivas, né, de acesso à sua rede. Então, evitar que essa movimentação lateral ela aconteça com sucesso, né? E a gente vai no nível do binário ali, eu consigo controlar exatamente qual, né, o processo executável pode fazer determinada comunicação. Então é ali que a gente consegue, de fato, evitar, né, que um incidente uma catástrofe, né, um incidente, oh meu Deus, um ataque de ransomware, ele tenha de fato ali a efetividade, né, ele consiga realmente o sucesso ali que eles esperam. Tá? É. E um ponto interessante, muita gente entende a microsegmentação como você fechar tudo, né? Você fecha tudo em pequenos silos, vamos colocar assim, e nada mais se comunique, e não é esse o ponto. O ponto da microsegmentação é justamente a ideia de você criar essas zonas seguras e você controlar a comunicação entre elas. Então, você pode sim ter canais fazendo interligação dessa microsegmentação, mas a questão é a visibilidade. Então, além de eu controlar, eu consigo visualizar o que está passando. E isso consegue ser extremamente útil quando você tem, por exemplo, ataque ransomware. Então, eu consigo entender um fluxo de dados, eu consigo entender um comportamento de dados, eu consigo entender uma anomalia acontecendo e mitigar isso no menor tempo possível. Perfeito. E óbvio, é isso tudo aqui, né? Não é ideia hoje aqui a gente falar, mas, né, caso vocês queiram ouvir um pouco mais, a gente, né, pode apresentar para vocês a solução. A gente também está junto com os atacantes aqui, tem IA aplicado, a gente tem inteligência aqui que ajuda a gente nesse processo, tá? Hum. É, bom, só para, acho que é importante aqui mostrar, né, que a Akamai foi recentemente aí, né, reconhecida ali, né, como a escolha dos clientes, né, para a solução de microsegmentação. Então a gente está ali, né, como Customer Choice, a gente foi a solução que mais teve reviews feitos pelos clientes, tá? Então que mostra ali que a solução, quem tem a solução está satisfeito e feliz em tê-la. Tá bom? Esses são os relatórios, tá? Que a gente, né, que geraram essa nossa conversa de hoje. A gente depois vai fornecer para vocês esses links, tá? Se quiserem tomar nota e tirar um print para depois vocês acessarem, já estão aí na tela, tá? Uhum. Mas depois a gente manda o link para vocês aí. Kaique, eu acho que antes vamos responder as perguntas do chat, e aí depois a gente abre o quiz, não é melhor? Vai pro Chris, bora. Então vamos lá. Então, primeiro tem uma dúvida aqui que a Ângela mandou lá atrás, quando a gente estava falando sobre as GPTs, né? Se elas usam o GPT ou se isso é só uma questão para chamar atenção. Na verdade, o que essas ferramentas de Dark GPT, Fraud GPT e tudo mais utilizam é a engine, né? É a inteligência de como o GPT trata e de como o GPT cria itens dentro dele. Então, sim, eles usam ali a engine de inteligência artificial e em alguns momentos até mesmo alguns dados públicos para criar esses tipos de ameaça, tá? Perfeito. Existe um risco iminente de Shadow AI, as empresas ficam preocupadas com Shadow IT. Isso, interessante esse ponto que o Thiago Abreu colocou. Sim, Shadow AI, Shadow IT, Shadow App, os shadows todos que a gente tem hoje em dia são bem difíceis de tratar e é um ponto de preocupação, né? Existem vários casos de uso de Shadow AI dentro das corporações que têm sido porta de entrada para atacantes de Shadow IT como um todo. E esse é o ponto. A visibilidade que a microsegmentação pode te dar pode, inclusive, evitar esse tipo de incidente. E aí vou complementar aqui, e aí para o Thiago, né? Hoje, a solução de microsegmentação da Akamai, ela hoje já tem a capacidade de te reportar e detectar esse tipo de Shadow AI pelo processo.
Então, ela consegue ver chamadas acontecendo de determinados processos para entidades externas, por exemplo, de IA, né? Ou até mesmo internas, tá? Então, a gente tem essa capacidade de te reportar esse tipo de acesso específico de Shadow AI, tá? Que É é a uma das, questão da inclusive, flexibilidade. novidades da solução. Que é a Visibilidade, importância da exatamente. visibilidade. Então, assim, eu consigo entender um tráfego para algo que não deveria estar acontecendo, saindo desde uma microsegmentação, eu consigo sinalizar e dizer, olha, aqui eu tenho um comportamento anômalo, isso aqui é um Shadow AI, um Shadow IT, um Shadow App, enfim. Né? Perfeito. Pontos interessantes com crescimentos reais são criadores de e-mail parecidos, exatamente como o White comentou. Hoje em dia você pega uma AI e ela consegue criar um e-mail perfeito de phishing, né, de spam, que me arrisco a dizer que até a marca que foi copiada não vai saber dizer se aquele e-mail é legítimo ou não. Inclusive a parte de links, elas conseguem esconder links de uma maneira assim absurda, né? A questão do inimigo oculto é isso, tem crescido muito, o inimigo oculto está dentro de casa hoje. O Thiago Abreu complementou que são 90 a 120 dias para sucesso do ransomware, eu lembrava que era alguma coisa nessa linha. Bom, vamos para o quiz então, Vamos pro Kaique? quiz? Porque a gente está com pouco tempo aí, vamos É. acelerar. Eu achei que ia ser mais rápido, também não ia. Então, lembrando, Vamos lá. primeiro lugar para quem ganhar são um voucher de R$ 300, segundo lugar 200 e terceiro lugar R$ 100 de voucher. Bora lá, pessoal. Vou dar um stop aqui, vou recompartilhar aqui a minha tela com o quiz. É, tá na tela aí, Raul, Igor? Tá na tela o QR Code, então é só fazer a leitura do QR Pô, eu Code. vou dar um next aqui, que aí o QR Code vai ficar um pouquinho maior aqui. Pô. Isto. Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, coloquem o nome real, por favor, de vocês aí. Não sei se já Por se favor. inscreveram, mas porque dá para botar um nome aleatório, mas é importante colocar o nome real, porque senão a gente não vai conseguir correlacionar aqui para a entrega do voucher, tá? Mas no final aí, se por algum motivo ficar o nome que não é o nome de vocês aí, quem ganhar, né, for um nome aleatório aí, a gente se apresenta no chat aí, enfim, a gente dá um jeito, mas se puder colocar o nome real vai ajudar bastante. Temos 57 online já. É, tem uma pergunta ali se a apresentação vai ser disponibilizada, pessoal. O time da Shield aí, né, no fechamento aí, vai mandar e-mail para todos vocês aí, junto com a apresentação, tá? Fique tranquilo. Boa, já tem 60 pessoas. Vou dar mais um minutinho só e a gente vai. O pessoal tá entrando aí, né? Mais um minutinho aí para todo mundo entrar aí. Tem. E aí eu já inicio. Pessoal, o que conta é assertividade e tempo, tá? Então, quem acertar, todo mundo que acertar pontua, e quem acertar mais rápido pontua mais. Tá? Para vocês entenderem a regra do jogo, do quiz. Até para ninguém Bom, usar vou chat começar. GPT para responder também. Não vai dar certo. Mas se prestou atenção, vai matar todos. Ó, vou começar, hein? Deu uma estabilizada ali em 67. Vou dar um next aqui. Bora começar o quiz. Primeira pergunta aí, pessoal. Passem aí, fiquem de olho aí, porque eu vi que tinha 60 e poucas pessoas, mas se não for para frente aí, vai ficar travado aí, não vai seguir o quiz, tá? É, seguindo. Qual é o tempo médio de inatividade após o incidente de ransomware? Falou lá no comecinho da apresentação. Isso é importante, que é o que dói mais na gente. Tempo que a gente fica parado, se tiver problema. Boa. Aí, ó. E aí, ó, pessoal, Vamos ver aí como é que tá aí. quem está liderando? Ian. Ian, né? Boa. Vamos lá, hein? Para a próxima aí, vai ficar mais legal nessa próxima, a gente para ali para ver quem tá como é que tá o resultado. Próxima pergunta. IAs utilizadas em ataque transfer, tá? Baseada no conteúdo que a gente apresentou aqui, tá, gente?
Boa. Então, não é que o chat GPT não possa ser utilizado, né? Mas assim, se você pedir para ele construir um código malicioso, ele não vai te responder. Ele vai construir código. Mas o Ele código malicioso não, ele tem mecanismos de proteção para que ele não gere algo malicioso para você. De novo, não é que você não possa utilizar, né? Dá para utilizar, né? Você consegue criar um código ali, né? E tudo mais, mas explicitamente o Orb GPT que a gente falou ali, você pode chegar e falar assim: eu quero construir um malware que faça isso, 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 é isso, mais isso, e focado ele para vai isso te. especificamente. Exatamente. Ele não tem essas barreiras criadas para evitar, né, gerar um código malicioso. Ele vai gerar, de fato. Tá? Bora lá. Ficou aí. Ixi, mudou aí. Olha lá. Thiago Abreu foi o mais rápido nessa última pergunta aí. Bora para a próxima. Quais são as táticas mais utilizadas pelos grupos Answer? Todas são, mas qual é que ainda é a mais utilizada? Ó, o pessoal está respondendo rápido, hein? Boa. A maior parte acertou aí, ó. Extorsão dupla. É isso. Essa aí ainda é a mais utilizada, apesar da gente ter a múltipla ali aparecendo em alguns grandes grupos, né? A dupla ainda é a mais utilizada pela maior parte dos grupos de Hansor, tá? Ih, mudou aí. E voltou para liderança. Ah, quatro. Qual a solução pode parar o ataque? Muitas vezes, se não tiver solução, gente, rezar é a solução, hein? Mas não sei se é tão funcional. Boa. É isso aí. Acho que essa aí, a microsegmentação, né? A estratégia de Zero Trust é a mais adequada aí, né? Para poder realmente, de fato, tratar um incidente como esse. Fala aí. Ó, Igor, ia falar alguma coisa? Não, não, Tá bom. só que o rezar ele conforta a cabeça, mas não funciona, não faz o ambiente voltar. Exato. Boa. Estamos chegando no final, hein? É a última. Brabo. Ele pode acontecer na última agora, hein? Vai lá. Qual o percentual esperado de redução de superfície de ataque utilizando o Akamai Guardiola Segmentation? Foi bem no finalzinho, então esse aí tá fresco na memória. Quase o último. Tem que ser 100% de acerto esse aí, hein, pessoal. Segura Pelo aí. menos. Não foi 100%, mas a maior parte acertou. Isso aí, 99%. Vamos ver quem foi aí quem são os vitoriosos, os três. Eu acho que o jogo vai virar agora, hein? E aí, ó. Quem tava na liderança deu uma. Opa! O Bruno veio para frente aqui, né? Mas foi o Bruno Ribeiro, o Ian e o Marcelo D. Tá só como o Marcelo D. Não sei se vocês puderem, de repente, aí botar no chat nome e sobrenome, talvez facilitaria, né? O Bruno Ribeiro, acho que tá ok ali, né? Deve ser fácil, mas o Ian e o Marcelo, acho que ajudaria aí se vocês se identificarem melhor aí. A gente possa enviar aí, né? O time da Chile possa enviar o voucher. É o Bruno Ribeiro aqui, Ian Cruz, Marcelo D, Marcelo Dias Marcelo Cruz. Dias da Cruz. Boa. Tirar um print disso aqui do. Pronto. Bom, pessoal, é isso. Acho que fechamos. Vou dar um stop aqui, né? Obrigado aí pela participação de vocês, né? Pela interação com a gente aí agora no quiz, né? E pelas perguntas. Foi bem legal. Curti bastante aí a apresentação. Obrigado, Igor, aí pela troca pelo Valeu. bate-bola aí, pela conversa. Foi bom. Valeu, É pessoal. isso. Obrigado pela participação de todos aí. Eu sei que hoje em dia
ficar uma horinha aqui com atenção é complicado, o mundo inteiro em volta chamando a gente, mas eu acho que vocês foram uma plateia muito legal, interagiram bastante com a gente. Kaique, obrigado pelo material compartilhado, acho que foi de grande valia para todo mundo. Fechado, gente? Muito Pô, obrigado. é Boa isso. semana a todos. E até o próximo aí, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.